Então, bom dia. Hoje vamos dar início à nossa segunda aula da Fundamentos de Algoritmos. Na aula passada, a gente falou um pouco da introdução da disciplina, falou quais seriam os módulos que a disciplina ia ter. Fizemos o nosso primeiro algoritmo, mesmo você não sabendo muito bem o que é um algoritmo, quais são os elementos dos algoritmos. E foi proposital isso mesmo, para que vocês vissem que o algoritmo, querendo ou não, está no nosso cotidiano todo dia, né? Então, o intuito da aula de hoje é começar a entender como surgiu essa necessidade de criar algoritmos, principalmente falar um pouco da história do computador, por que eles foram criados, e começar a especificar as ferramentas que nós usamos para criar o algoritmo. Né? Ontem eu disse, cria aí um algoritmo, dei um exemplo e vocês de maneira intuitiva foram fazendo, né? Mas hoje vamos formalizar o que são esses conectivos. Por exemplo, ontem vimos o se, né? Vimos o enquanto, enquanto. Vimos o início, início, fim, né? Então vimos esses elementos aqui, mas eu não expliquei o que era cada um deles. Né? É meio que intuitivo, faça isso enquanto alguma coisa, né? Hoje, o intuito da aula de hoje é entender esses elementos e também entender como criar fluxograma a partir disso aqui. Né? Então, esse será o objetivo da aula de hoje. Né? Conhecer o histórico dos computadores, como eles surgiram, diferente de bacharelado em sistemas da informação, ele na disciplina arquitetura de computadores, a primeira parte da disciplina é a história dos computadores. Já a engenharia da computação não tem uma disciplina específica para isso. Então, por isso que a gente vê um pouco aqui. Né? Obviamente, de maneira mais rápida, né? Mas tem, lá no, tem arquitetura, mas lá no final, né? Vai demorar, eu acho que é P6, né? Então, na parte de arquiteturas, a gente vê mais profundamente isso, né? Mas aqui é mais uma visão geral do que são os computadores, porque quando construímos algoritmos, vamos pensar em dispositivos de entrada e saída, né? E nós pressupomos que as pessoas ainda não saibam o que é isso, né? No final das contas. Então, falando um pouco da história dos computadores, um computador, né? Eu sempre gosto de ver assim, antes de quarto período, massa. Antes de estudar qualquer coisa, definir o que aquela coisa é. Assim, tipo, é uma das coisas mais importantes na ciência, assim, é definição e metodologia. Se você não define bem o que você está estudando, corre o risco de, quando você estudar, você não saber o que está estudando. Tipo, você supor que é aquilo, quando na verdade não é. Né? Ou não pode ser. Né? Então, tudo que eu vou apresentar sempre vai vir antes assim, definição. Pronto. Isso é o computador. Partindo desse pressuposto, a gente constrói todo o resto do conhecimento. Então, nesse site aqui, que é o museudocomputador.org, bem interessante vocês entrarem nele, porque ele tem tem toda a história do computador, na verdade. Né? E ele define que o computador é uma máquina criada para ajudar os seres humanos a resolver problemas, realizar tarefa e lidar com informações rápidas e eficientes. Né? Então, nós, seres humanos, somos capazes de resolver problemas. Somos capazes de realizar tarefas. Mas muitas vezes nós não conseguimos ser rápidos e eficientes. Se eu pedir para você calcular a raiz quadrada de 1858, você vai conseguir, mas quanto tempo você levaria para calcular isso? Né? Então, do mesmo jeito que nós humanos respondemos a algum tipo de estímulo, ou seja, se eu perguntar, responda seu nome, aí você vai dizer, meu nome é. Ninguém sai dizendo, Thomas, Thomas, Thomas. Ninguém está dizendo isso. Nós sempre, querendo ou não, respondemos a algum tipo de estímulo, ou o nosso estímulo, ou nossa ação estimula alguma coisa. Então,
ele é capaz de receber dados, os estímulos que ele recebe são os dados que vão ser processados, sejam números, imagens, né? É capaz de processá-los e capaz de apresentar os seus resultados. Então, nós entendemos um computador como sendo uma caixa, assim, né? No geral, uma caixa preta, né? Onde a gente dá uma entrada a ela, aqui realiza algum tipo de processamento e ela dá uma saída. Então, para que exista uma saída, necessariamente precisa de uma entrada. E essa entrada aqui pode ser dos mais diversos tipos, né? Pode ser uma entrada de números, né? De caracteres. Caracteres aqui eu estou falando de letras, certo? Caracteres especiais. Caracteres aqui eu estou falando de letras, símbolos. Eu posso usar o tempo para fazer essa entrada. Por exemplo, a cada 10 horas eu clico aqui e ele gera algum tipo de processamento a partir desse tempo e me gera uma saída, né? E nos computadores, essas entradas aqui recebem o nome de periféricos de entrada. De entrada. Esses periféricos de entrada basicamente são o quê? Mouse, teclado, mesa digitalizadora, né? O touchscreen, né? São tudo periféricos de entrada. Aqui dentro eu vou ter um núcleo que faz esse processamento, né? Obviamente a gente não vai entrar nisso aqui, vocês vão ver em arquitetura, mas ele é capaz de reconhecer e transformar o número em uma representação digital, ou seja, em bits de zeros e uns, né? E a partir desses bits de 0 em 1, ele é capaz de gerar uma saída. E essa saída, para o usuário aqui, é chamado de periférico de saída. Esses periféricos de saída pode ser a tela do próprio computador, uma impressora pode ser um periférico de saída, a luz que está piscando, o LEDzinho que está piscando, é um periférico de saída, porque de alguma forma ela sinaliza ao usuário qual é a entrada, qual é o resultado que aquela entrada gerou. Por exemplo, o LED que está piscando, ele só pisca uma vez que você apertou o botão de liga do computador. Então, apertar o botão de liga vai ser a entrada, o computador inicia tudo o que ele precisa fazer e gera uma saída, que é o LED piscando, sinalizando para o usuário que ele está iniciando. Então, esse resultado aqui, que é a saída, não necessariamente é fruto de um cálculo matemático. Assim, é e não é, né? Eu estou falando, nem sempre o que você está esperando da saída, você está trabalhando com uma equação em si. Tipo, estou dando dois valores, estou calculando a raiz quadrada. Estou dando dois valores, estou calculando a multiplicação. Não é isso. Claro, obviamente, que aqui tem cálculos, mas são cálculos para que o computador consiga se conectar aos diferentes componentes e, de alguma forma, ele dá uma saída para o usuário. Não necessariamente é o resultado de uma operação ou de uma função, de uma equação, né? E o computador surge lá nos primórdios, né? Então, a data é totalmente desconhecida de tão antigo que é, né? E é chamado de ábaco. Alguém já ouviu falar disso aqui? Ábaco. Ah, exato. Então, foi o primeiro dispositivo de cálculo utilizado, né? Então, ele usava pequenas varetas, né, fixadas. Essas varetas possuíam essas pedrinhas aqui, às vezes eram pedras mesmo, outras vezes eram ossos de animais que eles perfuravam e colocavam.
E eles, como ele funcionava, né? Se ele quisesse fazer uma conta, então ele fazia um, dois, arrastava para cima, um, dois, e ele contava um, dois, três, quatro. Se eu tenho dois mais dois, quatro. Então era bem primordial mesmo. Em alguns casos, eles não usavam só madeira, mas também usavam cordas. Então, tipo, o couro do animal ele ia amarrando, dando nó para contar. Então, sei lá, ele tinha várias ovelhas no campo. Então ele ia lá, uma ovelha, ia dando um nozinho, nozinho, nozinho. Então ele sabia quantas ovelhas tinha no campo só pela quantidade de nós que ainda tinha. Aí você diz, poxa, mas isso não é um computador, né? Mas como não? Como ele poderia armazenar a informação de quantidade de ovelhas, né? Em outros casos, ao invés de amarrar, eles pegavam as pedrinhas e faziam um montoado de pedras assim. E ele sabia, ia passando a ovelha, ele colocava uma pedrinha. Tinha um monte de pedrinhas, ele sabia, ó, esse monte de pedrinhas, de alguma forma, representa a minha quantidade de ovelha. Obviamente, eles não sabiam que era um, do jeito que nós conhecemos hoje, né? Dois, três. Mas ele sabia que aquele montante de pedras poderia representar alguma coisa, né? E aí, eu já dou a dica de um livro para vocês, que é muito legal de se ler, se chama Nexus. Nexus. Ele vai falar é, eu acho que é assim, o subtítulo, da idade da pedra, da, da pedra, à inteligência artificial. Acho que se colocasse no Google, deixa eu ver aqui, o título certinho, se é isso. É um livro, não é um livro teórico, é um livro de, meio que de história, que ele vai falando como formação. É uma breve história das redes de comunicação, o nome do livro. Nexus, Nexus, o nome do livro é Nexus, uma breve história das redes das redes de informação. Nesse livro, ele vai contar como a informação era passada, né? Um exemplo disso, ele vai contar a história da guerra na Inglaterra, onde para evitar invasões, assim, para detectar os invasores, ele pegavam pombos correios e soltavam para levar a informação de um lado para o outro. E ele vai perguntar, ele vai fazer a seguinte indagação: onde está a informação no pombo correio? Onde você acha que está a informação no pombo correio? Nas, nas patas. Será que mesmo que é nas patas? Aí ele faz a seguinte reflexão: se a informação estava nas patas, como eu sabia que havia inimigos infiltrados dando informação do posicionamento do exército? Imagina, eu estou aqui numa guerra. Existem inimigos infiltrados no exército inimigo que está mandando informação. Você está me dizendo que essa informação está no papel que está preso na pezinha do pombo, certo? Como eu saberia quem é o inimigo infiltrado? Mas agora a gente vai partir do pressuposto que a mensagem está codificada. Como eu sei que existem inimigos infiltrados?
Você falou a palavra certa. Tem que perder o quê? Pombo. Significa que pessoas que criam pombo são os inimigos infiltrados. Então a informação nem sempre está na mensagem, mas no símbolo de ter algo que remeta à mensagem. No caso, os pombos. Então eu chego numa casa que tem um monte de pombo. Por que essa casa tem um monte de pombo, se não é típico comer pombo naquela região? Entendeu qual é a sacada do livro em si? E ele vai falar isso tudo como a era da informação, muitas coisas que nós estamos recebendo de informação está codificada por meio de símbolos. E a gente fica preocupado com a mensagem, quando na verdade a preocupação nossa devia estar no símbolo que nos induz a fazer alguma coisa. É bem interessante o livro. Ele vai contar várias histórias assim ao longo dos séculos, como as redes de informação impactaram na história da humanidade. Por exemplo, lá, né, na Alemanha nazista, como isso influenciou. Qual era a mensagem, como ele manipulava a mente das pessoas para que elas fizessem aquelas barbaridades. Né? Muito bom livro. E é super curtinho, eu acho que ele tem 150 páginas, desse pequenininho assim, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós olhamos para esse instrumento aqui, que é um instrumento basilar, né, um instrumento muito básico, e não conseguimos enxergar valor porque nós crescemos na era da informação. Então, tipo, a gente não consegue ver utilidade nisso aqui se a gente tem um computador que faz tudo, né? Depois disso, começaram a surgir alguns mecanismos, principalmente na Grécia, né? Esse mecanismo de anticítera, ele calculava eventos astronômicos na Grécia Antiga. Então, ele posicionava esse instrumento, né, via com base nas estrelas, na posição do Sol e da Lua, para saber se ia chover, se ia ter seca no ano que vem, né? Então, isso aqui foi bem importante na Grécia Antiga, né? Aqui eu estou falando 87 a 100 anos antes de Cristo, né? Há 2100 e poucos anos atrás, né? Com isso, né, dando um salto gigante aqui, vamos para 1440, né? Que foi a data que foi impresso o primeiro livro. E foi usado isso aqui, a prensa de Gutenberg. Né? Aqui dizem que nasce a imprensa, né? Que é o marco inicial da imprensa. Né? E o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Como funcionava a prensa de Gutenberg? Né? É, uma curiosidade, meu avô, eu trabalhei muitos anos com meu avô de maneira voluntária. Né? Quando eu adolescente, ele tem uma gráfica que faz restauração de livros. E o princípio para fazer, colocar, gravar no livro as letras é igual à da prensa de Gutenberg. Imagine que você tem vários moldes de letra, por exemplo, A, B, C, certo? Sendo que esses moldes, eles são moldes de alto relevo. Então, imagine, ele tem isso aqui, né? Vendo agora de lado. Seria isso aqui, assim. Você ia ver isso aqui, né? Então, um A em alto relevo, B em alto relevo, ou seja, tem a parte de trás aqui em alto relevo aqui. Você posiciona essas peças de cabeça para baixo, de trás para frente. Porque quando você vira e espelha ela, ela imprime da maneira correta. Então, se eu quero criar o nome abacate, eu preciso colocar o A de cabeça para baixo, abacate. Para quando eu pegar e fizer assim, imprensar no livro, eu conseguir transferir essa informação que está aqui para o papel, né? Ou para o couro, ou seja lá para o que for. A prensa de Gutenberg, ele segue o mesmo princípio. Né? Ao invés de eu ter apenas uma letra, eu tinha centenas de letras, né? Centenas até milhares de letras.
onde toda vez que eu passava tinta aqui, como um carimbo, ele ia lá e ia pensando, pensando. Qual a grande vantagem disso, né? Antes da prensa ser inventada, para que um livro chegasse até as pessoas, era necessário monges copistas, né? Então, eram monges que dedicavam a sua vida só a copiar, copiar, copiar. Então, a vida do cara, ele passava dentro de uma cela, era rezando e copiando. Né? A vida do cara era essa. Graças a Deus que tinham pessoas desse tipo, né? Porque se não fossem essas pessoas, muitas coisas que hoje temos de conhecimento da ciência, da astronomia, da astrofísica, né? Não se enganem, né? Eles não só copiavam a Bíblia, né? Eles copiavam muitas coisas. E eles dedicavam a vida toda, morriam copiando. Né? A vida dos caras era copiar. E, e não era copiar de qualquer jeito, como a gente escreve hoje, né? Feioso, né? Umas letras bonitonas, era uma verdadeira obra de arte, assim, o cara fica, nossa. E aqui surge um grande problema, né? Nessa transição dos monges copistas para a prensa mesmo de Gutenberg, que é a desvalorização da escrita. Hoje em dia, nós não nos preocupamos muito com o que escrevemos. Não sei se vocês percebem isso, né? Então, você vai mandar uma mensagem, você só digita e manda. Aí depois, poxa vida, eu não queria ter falado isso, eu queria ter falado de outro jeito, né? Mas já era tarde demais, já viu, né? Apareceu os dois tracinhos azul, acabou, né? Hum, Mas por que isso acontece? Porque hoje em dia a gente tem a possibilidade de ir lá, apagar, editar. Quando era os copiadores, né, os monges copistas, tudo que eles escreviam precisaria ser muito bem pensado. Tipo, por quê? Para produzir uma folha, era muito trabalhoso produzir uma folha de papel. Né? Então, poxa, eu não poderia simplesmente errar, passar um traço e continuar copiando. Né? Era uma verdadeira obra de arte. Né? Eles copiavam e refletiam muito bem quais palavras eles iriam usar, como eles iriam colocar, porque eles não teriam a possibilidade de apagar, fazer uma errata do que eles escreveram, né? Tipo, desconsidera essa parte aqui, vamos fazer outra. Era impossível isso, né? E isso nos traz uma reflexão importante, né? Quando vamos resolver os problemas, temos que ter esse mesmo cuidado, né? Como não tivéssemos folha para recopiar de novo, né? Fazer novamente. E com a prensa de Gutenberg, né, essa transição aqui aconteceu isso, né? A facilidade do papel, né, ter muito papel em abundância e também a possibilidade da criação em massa do mesmo texto. Então, se eu precisasse ter um texto, 10 textos, precisaria 10 monges copiando aquele texto para depois ser distribuído. Ou um monge que copiasse ele 10 vezes. Aqui não, botou um papel, o que demoraria anos copiando aqui feito em segundos. Com isso, depois disso, começou a criar-se mapas, né, que são chamados, que hoje a gente conhece como tabuada, né, mas nasceu a partir dessa ferramenta aqui, que são os ódios de Napier, né, que são hastes ou varas com tabelas de multiplicações gravadas. Então, a tabuada que hoje a gente conhece nasceu disso aqui, né? Então, se eu tiver, por exemplo, fazer 2 vezes 2, né? Entendeu? 2 vezes 2, ele faz assim, né? 4. 3 vezes 2, né? 6. Você consegue fazer assim. 3 vezes 2, 6. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, cadê o 8? Enfim, você conseguiria fazer assim e saber os resultados. Hoje o que a gente tem é fazer tabuada, né? Não sei do tempo de vocês, mas minha mãe me botou para fazer tabuada até não querer mais. Duas coisas que eu fiz muito na minha vida foi tabuada e caderno de caligrafia, que a minha letra era terrível. Mas você escreve muito pequeno, aí precisa escrever grande, aí botar caderno de caligrafia até não acabar mais. Coitada de tia Nevinha, minha professora da alfabetização. Né? Depois disso, né, das tábuas de Napier,
foi criado as réguas de cálculo. Né? Ela foi inventada por esse William Outrecht, né, um matemático clérigo anglicano. Né? Então, note, essas réguas de cálculo seriam o que tínhamos de primórdio como sendo a primeira calculadora. Obviamente, aqui não tinha nada digital. Você precisaria rosquear assim e ela já daria as combinações. Por exemplo, eu rodar duas vezes, vai dar dois, eu pegar duas vezes de novo, rodar, ele já sair aqui por meio de mecanismos interligados internamente. Então eu tinha aqui uma régua, né, que era redonda, né, para fazer isso, e ele conseguia atribuir resultados. Depois disso, temos a primeira calculadora mecânica da história, né? Aqui era manual, né? Uma calculadora totalmente manual. Você precisaria estar rodando, puxando para um lado, puxando para o outro para saber o resultado. Aqui não. Aqui eu tinha uma calculadora de fato que eu apertava os botões, né? Nesse caso aqui eram rodanas, né? Apertava aqui, apertava um botão e automaticamente já fazia o cálculo, né? Então, foi criado em 1623. Então, um pouco mais de 403 anos de nós. Depois, essa calculadora, que era um trambolho desse tamanho, né? Agora virou uma calculadora mais compacta, essa de Pascaline, capaz de realizar soma e subtração. Essa aqui só realizava soma. Nossa, agora evoluiu. Podemos fazer uma subtração. Depois disso, né, veio a calculadora de Leibniz, né? Além de soma e subtração, ela realizava multiplicação e divisão. Realmente agora a humanidade progride. Depois disso, veio o primeiro primórdio do que seria programação, né? Piar de Jacquard, né? De Girard, né? Em 1804 depois de Cristo, né? Ele criava padrões em tecidos usando cartões perfurados. Isso aqui foi a primeira noção do que seria programar, né? Do que seria criar um algoritmo. Seria, de fato, criar uma roupa. E aí, pá, vocês concordam comigo? Para que eu tenha uma camisa xadrez, eu preciso traçar os quadradinhos assim, né? Aqui, 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 né? Aqui. Então eu preciso saber que hora aqui vai preto, hora aqui vai branco. Geralmente, como fazia isso? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um tear, né, desse aqui, de tecido. Então, você puxa, aí roda, né? Eles têm tipo umas barrinhas como esses lápis assim, onde eles fazem os desenhos, né? Aí depois ele puxa para compactar as fibras, né, do algodão, aí depois rola de novo. Sendo que esse movimento de puxar, enrolar, é um movimento ordenado. Então, ao invés de estar criando algo para estar puxando, ele começou a criar um cartão perfurado, dizendo, ó, quando tiver bolinha preta, é branco. Ó, quando tiver bolinha preta, a bolinha preta é perfurada, certo? Um buraco. Quando tiver perfurado, você vai usar preto. Quando não tiver perfurado, você vai usar branco. E isso aqui, entrava um pino aqui, certo? Que verificava, tá perfurado? Tá, então esse pino passava aqui, perfurava mesmo, assim, né? Atrás passava, e ele fazia a combinação de qual barra ia para qual. Então ele sabia que movimento era esse, né? Conseguia codificar. Se fôssemos pensar da mesma forma hoje, isso aqui seria isso aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, o que é isso aqui? São nada mais, nada menos do que bits. Ou seja,
O que o computador entende nada mais, nada menos é do que zeros e um, ligado e ligado, ligado e ligado. Então, isso aqui foi a primeira linguagem de programação. A primeira lógica foi pensada em furando cartões. Né? Obviamente, não existia só cartões quadrados, né? Existiam cartões redondos, né? Que também eles seguiam a mesma lógica, né? Ora perfurado, ora aberto, ora perfurado, aqui perfurado, né? Então, eu tinha de fato um disco de cartões perfurados, onde ele colocava e ele ia, os pinos entravam, via onde estava perfurado, o que estava perfurado ele transpassava, ativava o mecanismo e mudava. Com isso, eu conseguia transferir essa informação aqui para um tecido. Então, a roupa que era vestida, nada mais, nada menos era do que a codificação de um cartão. Então, a roupa poderia ser uma mensagem, né, de quem a produziu. Se eu tenho um padrão numa roupa, dizer, poxa, esse cartão é dessa forma. Você conseguia fazer o processo inverso, né? A partir da roupa, saber qual é o padrão do cartão. Obviamente, conhecendo a máquina. Não sei se vocês, mas eu acho isso aqui uma sacada genial. Para mim, isso aqui é. Quem pensou nisso aqui foi gênio. Parece bobeira, né? Mas para 1804, depois disso, né, foi criado a primeira calculadora mecânica a ser produzida em escala comercial, que é essa aqui. Imagine, né? Em 1820, o cara chega, poxa, o iPhone da época, né? Você chegava com uma calculadora dessa debaixo do braço na universidade. O cara tem que ser bastante rico para comprar uma coisa dessa aqui, porque feito artesanalmente, né? Você tinha que mandar fazer uma calculadora dessa para você. Então, não era todas as pessoas que tinham condições de ter uma calculadora dessa. E ela funcionava como uma manivela, como aquelas joguinho de caça-níquel. Você colocava as informações e, tá? E ela fazia o cálculo e exibia, né? Obviamente não tinha um display LCD aqui, a tela não era touchscreen, né? Ela só ligava e desligava alguns botões, né? Tem alguns mecanismos que você conseguia ver qual é o resultado da sua operação. Em 1847 foi descoberto, né? Foi inventado a álgebra booleana, né? Por esse matemático aqui chamado Boolean, né? Foi uma homenagem a ele, né? Por isso que é booleana. Ele desenvolveu a álgebra booleana, fundamentada para lógica computacional. Nós vamos aprender o que é essa lógica computacional aqui e o que é essa álgebra booleana. Mas, de modo geral, nada mais é do que as operações entre os bits. Então, se eu tenho um bit 1 e um bit 0, dependendo da lógica que for aplicado, a saída dessa operação aqui pode ser 0 ou pode ser 1. Então, ele que inventou isso aqui, né? Por exemplo, se eu tenho, a gente vai ver isso, certo? Se eu tiver uma porta I, né, ou N, né? I, né? Mas geralmente a gente usa o termo em inglês que é a N, né? É I, né? Traduzindo. Se eu tiver 1 e 0, nada mais é do que 0. Se eu tiver 1 e 1, eu tenho 1. Então, essas operações aqui possibilitaram criar o que hoje conhecemos das máquinas as máquinas digitais hoje. Por quê? 1 e 0 significa que eu tenho energia, não tenho energia. Quando eu tenho energia e não tenho energia, o que acontece com a saída desse sistema? Deve ser não ter energia. Então, ele pensou nisso e pensou nos componentes que faziam essas operações. Então, não precisa se assustar, certo? A gente vai ver isso com calma. Mas é só para dar um contexto o que é essa invenção dele e quão importante isso é, que usamos até hoje, né? E possivelmente vamos usar até, eu acho que a gente morreu, viu um ET aí e dizer outra coisa diferente, né? Depois disso foi criada a máquina diferencial, né? Número 2. A número 1 foi um insucesso, aí não entrou na história. Tipo, fracassaram. Aí quando criaram a 2, beleza, agora vamos botar na história. Mas, basicamente, ela faz geração de tabelas matemáticas complexas.
Ou seja, ela pegou esses cartões perfurados aqui e codificou operações matemáticas nela. Por exemplo, eu quero calcular uma função de segundo grau. Então, eu consigo perfurar aqui para que isso aqui represente uma função de segundo grau. Eu coloco na máquina, ela faz esse cálculo e me retorna alguma coisa. Eu tive um professor, eu acho que vai chegar mais à frente, e no tempo dele, ele já era bem velho, certo? Então, no tempo dele, para fazer os cálculos de álgebra na universidade, ele levava os cartões perfurados para fazer os cálculos tipo, na reitoria, que tinha um computador lá que era de cartão perfurado. Então, tive o prazer dele contar essas histórias. Eu disse, cara, como pode? Ele disse, não, ele passava o dia todo calculando, aí perfurava os cartões, aí você perfurava errado, um bit desse errado já era a conta toda, né? Não prestava atenção, aí tipo, tinha que ir lá, aí entrava numa fila de espera, porque tinha várias pessoas de vários cantos no Brasil mandando o cartão perfurado, mandava por correio, para poder fazer as operações no computador. E só depois que fazia as operações, ele emitia um outro cartão, a pessoa botava no correio e mandava. Então, daí você já dá para ver qual a idade do professor, né? Um pouquinho velhinho ele. Gente boa. Acho que já morreu. Mas ele contava essas histórias, eu ficava, caramba, véio, como a galera se esforçava para estudar. Tipo, era bizarro, assim. Enfim. Daí surge a primeira mulher, assim, proeminente na questão da referência ao computador em si, né? Que é essa lá, Ada Lovelace, né? Foi a primeira programadora, né? Ela utilizou linguagem a máquina de Babbage, né? Então, basicamente, ela transformava isso que a gente conhece como os bits em gráficos e música. Então, ela codificava mesmo, né? Ela criou uma máquina para codificar uma música e criar gráficos, como hoje a gente vê em partitura. Então, ela foi a primeira programadora da história, né? Em 1849, né? Por conta dessa contribuição dela na questão dos gráficos e músicas. Já. Em seguida, foi criada a máquina de escrever, né? Que foi a Hemingway número 1, a primeira máquina de escrever comercial, em 1874. Então, nesse tempo aqui, o diferencial para entrar no mercado de trabalho era ter um curso de digitação, ou que é datilografia, né? Ou seja, tinha que saber quantos dezenas de caracteres você conseguia digitar em um minuto. Então, você chegava lá e não tinha como apagar, né? Era um caos. As, as, as letrinhas era similar a essa que eu mostrei aqui, mas elas tinham. Vocês já pegaram uma máquina de escrever? Alguém já? Enfim, aí tinha aqui as letrinhas, né? Ela ia batendo assim, pá, pá. Tinha uma fita aqui, ela molhava a fita aí, ela batia, né? E transferia a letra para o papel. Então, às vezes, prendiam um no outro assim, era terrível. Já era, não tinha como apagar. Tinha que começar tudo de novo. Hã? Alguns usavam, mas ficava feio, né? Aí depois começaram a criar, né, as mais modernas com meio que uma fita que apagava, né? Ela tipo, era preto, vermelho e meio transparente que ela absorvia a tinta. Não sei se vocês chegaram a ver uma máquina assim. Minha tia tinha ela fez curso de datilografia, meu avô comprou para ela uma máquina dessa profissional, e não era dessas convencional assim, analógica, ligava na tomada e tudo mais, era bem modernona, assim, eu disse, poxa, parecia o computador da época, assim, a galera. E ela pagava, em 1874, né?
Depois veio a questão dos cartões perfurados, foi esse aqui que meu professor usava, né? Máquina de tabulação, né? É o primeiro processamento de dados. Então, eu queria fazer uma análise de dados da minha empresa. Perfurava o cartão todinho, botava e mandava pelo correio para processar em algum computador, né? É. Só em 1936 foi utilizada uma fita infinita para ler, escrever e apagar símbolos, né? E essa fita aqui foi usada nessa invenção aqui chamada máquina de Turing, ou chamada Enigma. Não sei se vocês já viram o filme O Jogo da Imitação. Vale muito a pena assistir, certo? Muito, muito a pena assistir. É, é contando a história dele, de Alan Turing. Quem é o autor é o Doutor Estranho, né? O mesmo que faz Doutor Estranho. Nesse Alan Turing, ele foi um pesquisador matemático. Ele começou a inventar isso aqui, ele tinha 20 e poucos anos, 27 anos, 28 anos. Tipo, ele era muito novo, assim, o QI do cara era bizarro, assim. Infelizmente, né, durante... Porque ele criou isso aqui, né? Esse computador que ele criou, ele visava descriptografar as mensagens dos nazistas que estavam afundando os navios ingleses. Ele era inglês, da Inglaterra. Então, a cada 24 horas, a criptografia, ou seja, por exemplo, eu quero escrever preto, quero escrever barco, por exemplo. Barco. Ao invés de escrever barco, eu escreveria cedilha, dois pontos, nananã, N, X01, por exemplo. Né? Tipo, se você lê isso aqui, você não sabe. Mas se você sabe que isso é o B, esse é o A, esse é o R, esse é o C e esse 01 é o O, você consegue construir a palavra. Né? O nome disso aqui, daqui para cá, é criptografia. Ou seja, transformar algo que é legível em algo que é inelegível. E depois descriptografar, que é transformar algo que é inelegível em algo legível de novo. E só consegue fazer isso se você tem um mapeamento, saber que esse símbolo é isso, saber que esse símbolo é esse aqui, saber que esse símbolo é esse, né? Exato. Você contou spoiler do filme. Eu tava evitando contar spoiler pra você. Aí tu vai contar a parte do. Enfim, já contou, conta o resto, né? Pra não ficar a história pela metade. Mas o que ele fez, né? A máquina que ele criou era para descriptografar isso. Por quê? A cada 24 horas, todos esses símbolos aqui mudavam. Então, na primeira 24 horas, o B era isso aqui. Mas virou 24 horas, agora o B já é esse aqui. Então, fazer isso na mão, por mais que seja várias pessoas fazendo, era muito difícil mesmo. Então, ele criou um computador para fazer isso de maneira automática. Então, o computador ocupava o espaço desse negócio aqui todo, desse prédio todo. E como ele fez isso aqui? Né? Como você consegue fazer descriptografia? Quando você tem uma mesma palavra e consegue descriptografar ela várias vezes. Né? Então, por exemplo, eu botar aqui bar. Aí eu vi que na primeira 24 horas foi esse aqui, né? Aí na outra 24 horas já é assim, né? E na próxima já é assim. Então você conhece o padrão quando muda. Você começa a perceber qual é o padrão quando muda. A cada 24 horas muda isso, muda aquilo. Então eu digo, poxa, se na primeira mudou isso, na próxima vai mudar aquilo outro. Sendo que fazer isso de maneira manual era muito desgastante. Então ele criou uma máquina que é chamada Enigma, o nome do computador que ele criou, e fazer isso aqui. E ele conseguiu descriptografar isso aqui porque um soldado alemão estava apaixonado e mandava sempre a mensagem para a mulher, um final te amo. Então toda a mensagem dele acabava com te amo, te amo, te amo, te amo.
Ou seja, ela tinha te amo com essa criptografia, te amo com essa outra criptografia, te amo com essa outra. Então eles começaram a perceber qual é o padrão de mudança só pelo te amo. E com isso, né, ele conseguiu construir essa máquina e aprender o padrão dos te amos e descriptografar todas as mensagens. Então, ele sozinho, ele e a equipe dele, né, mais encabeçado por ele, que a ideia foi dele, conseguiu salvar pelo menos umas centenas de milhares de pessoas. Porque os ingleses estavam fugindo da Inglaterra para não ser capturados pelos nazistas, aí vinham os submarinos e destruiu o navio. Aí todo mundo morria no mar. Né? Infelizmente, a história dele não é muito feliz. Ele era homossexual e naquele tempo na Inglaterra acreditava que a homossexualidade era um transtorno mental. Então é, ele foi submetido a um tratamento compulsório de medicamentos. Então deram muitos medicamentos a ele e ele não suportou os medicamentos, entrou numa paranoia e acabou se matando, tirando a própria vida. Acho que com 42 anos. Ele era muito novo mesmo. Tipo, o cara que salvou milhões de pessoas, tipo, teve sua vida ceifada pelo próprio Estado. A história é meio triste, né? Meio triste não, é muito triste, né? Porque eu fico imaginando o tanto que esse homem poderia ter contribuído ainda mais depois disso, né? Tipo, vivido pelo menos mais uns 20, 30 anos, né? Porque você vê as fotos dele, você vê que ele não é um cara, eu posso dizer, caquético, não é um cara forte, bem de saúde. Mas infelizmente foi submetido a isso. Ou era ter ido para uma prisão perpétua, o desvio comportamental. Aí, para ele não largar os estudos dele, as pesquisas dele, ele se submeteu ao tratamento. Aí, com os remédios eram muito fortes, ele acabou não suportando, tirando a própria vida. É meio triste a história dele. Depois disso, foi criado o Colossus, né? Depois dessa bad vibes, né? Depois foi avançado para o Colossus, né? Então foi o primeiro computador eletrônico programável, né? Isso aqui é meu primo, né? Thomas Flowers. Eu achei engraçado quando eu li isso aqui a primeira vez, que é Thomas Flowers, que é Thomas Flores. Que é igual meu nome, Thomas Flores, sendo que não é português, né? Eu sou primo pobre dele. E aqui é o primeiro computador programável. Diferente de todos os outros computadores, que eram de arquitetura fixa, ou seja, eles só executavam uma tarefa, ou seja, se eles era feito para descriptografar, eles só descriptografavam. Então você teria que destruir ele todo e construir um outro computador para fazer uma outra atividade. Nesse caso, não. Você conseguiria mudar algumas chaves aqui e conseguiria mudar totalmente a operação dele. Se ele fosse para multiplicar, eu conseguiria alterar aqui e eu conseguiria colocar ele para somar, para subtrair, né? Isso aqui foi uma revolução, né? Porque pela primeira vez eu tinha a profissão de programador. Né? Primeira vez eu tinha algo que era para programar de fato. Né? Além disso, de armazenar. Se vocês virem aqui, ó, isso aqui são fitas magnéticas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de utilizar videocassete. Isso é bem velho. Já nunca tocou, né? Não, não teve o pronto. As fitas magnéticas nada mais é do que gravar, né, numa fita mesmo, por meio de, por meio de um elemento eletromagnético, as informações. Então eu poderia regravar o filme várias vezes, né? Do mesmo jeito aqui. Então aqui as fitas passando aqui para o lado de fora, ia no computador e gravava essa informação. Por fim não, né? Depois disso veio o Von Neumann, né? Que é esse senhorzinho aqui. Ele teve presente no projeto Manhattan, da bomba atômica, de Oppenheim. Pronto, no filme de Oppenheim ele aparece.
Voltou. Voltou. Valeu. Univac, né? Então, depois disso, foi criado o Univac 2, com 2.000 a 10.000 palavras. Depois eu tive a segunda geração de computadores. Aqui, antes eu tinha válvula. Válvula é um dispositivo elétrico que parece uma lâmpada. Imagine essas lâmpadas de antigamente, sem ser de LED, né? Que tem uns filamentos aqui assim da lâmpada, aquelas bem antigas. Hoje em dia nem está mais usando ela, é mais para quem cria galinha, essas coisas que usa para aquecer. Mas a válvula era do mesmo jeito. Né? Ele tinha 3 pinos aqui que respondia a estímulos elétricos. Então essa válvula era literalmente desse tamanho aqui mesmo. Tá? Grandona assim, você colocava com a mão. Depois veio os transistores, né? Que são dispositivos eletrônicos, além disso da linguagem assembly e processamento, né? Aqui nos Estados Unidos, que é esse computador aqui. Né? Então, pela primeira vez, eu tenho uma linguagem de programação. Antigamente, a programação era feita com os fios. Ou seja, se eu quisesse fazer uma multiplicação, eu puxava um fio, conectava e programava. Aqui, pela primeira vez, eu tenho algo assim: início, fim, ADD, sub, né? Que é de adição, subtração, né? Eu tenho multi, de multiplicação, né? Pela primeira vez na história eu tenho isso aqui. Quando foi? 1965. Né? Já a terceira geração já era com circuitos integrados. Então, microchips já começavam a existir. Obviamente é que os chips não eram tão pequenos quanto a gente conhece hoje. Né? Além disso, né, o processamento aqui já estava na ordem de nanosegundo. Nanosegundo é 1 milhar. Imagina, é 1 milhão. É 1 dividido por 1 bilhão. 1 segundo dividido por 1 bilhão. É muito rápido, né? E aqui eu já tinha os microprocessadores. E para entender como essa linguagem de programação foi avançando aqui, eu convido vocês a assistirem esse filme aqui, Estrelas Além do Tempo. Vocês já assistiram? Já assistiu? Já assistiu? Tem que botar na lista para assistir, né? Todo mundo deveria assistir. Excelente filme esse aqui. Né? No geral, essa mulher aqui ela é protagonista. Ela, é, sem contar spoiler, né? Ela trabalhava num projeto de lançar foguetes. Naquele tempo não existia computadores desse tipo assim, né? Não existia, na verdade, já existiam, mas eles ainda não tinham sido adotados pelas grandes empresas, principalmente por conta dos cálculos de risco. Então eles confiavam mais nas pessoas para fazer as contas. Então, lá na NASA tinha um departamento de computadores. E quem eram os computadores? Só mulher. Era chamado computador. As mulheres eram chamadas de computadores. A tarefa delas era só fazer cálculos matemáticos que os físicos faziam. Então, os físicos davam a fórmula lá, diziam, eu queria testar de 0 a 50. Então, elas iam lá na mão e faziam de 0 a 50 todos os cálculos, né? E quando começam a surgir os computadores mesmos com mais poder computacional e começam a substituir as mulheres, ela ensina a todas as outras a programar, porque elas iam ser todas demitidas. Então trouxeram um computador sem nenhum programador. Então ela sozinha aprendeu a programar e ensinou a todas as outras a programarem, né? Obviamente tem vários desenrolar na história, né? Porque nesse tempo aqui que elas viviam, lá nos Estados Unidos tinha um preconceito muito grande com negros. Então, por exemplo, eles não podiam sentar no mesmo lado do ônibus que os brancos sentavam. É, exato. Tempo de Martin Luther King. Então, por exemplo, eles não podiam usar os mesmos banheiros dos brancos. Tipo, algo bizarro assim, né?
E é bem interessante a história dela. Assim, no geral é isso, né? E sem falar que as atrizes que trabalham fenomenal, né? Não tenho o que falar delas. Muito boas. Pois isso veio a quinta geração, que é a que nós estamos vivendo hoje, né? Descons... Aqui, a quinta geração, né? E aqui a gente já está falando de IA embarcado. Então agora eu já tenho inteligência artificial embarcada nos nossos dispositivos. Então todo celular, todo computador agora já vem com uma Alexa nativa, uma Siri nativa. Então, você usa Hey Siri. Ele não escutou não, tá dormindo. Terça-feira, né? Ninguém acorda cedo. É. Aqui também a questão das internets sem fio, né? Isso aqui foi motivado muito devido ao avanço da tecnologia dos sistemas embarcados. Então, como a gente tem uma eletrônica cada vez minúscula e cada vez mais potente, mais foi possível colocar algoritmos e cálculos matemáticos mais fortes nos dispositivos. Então, muitas coisas que eram teorizadas, né, hoje estão podendo ser usadas. Tipo, coisa de 100 anos atrás, 200 anos atrás, que era apenas teoria e ninguém usava. Hoje, a gente tem poder computacional para pegar aquela teoria e dar uma aplicação real para aquilo, né? E agora estamos vivendo a sexta geração dos computadores, que são os computadores quânticos, né? Hã? Aham. Sim. Eles são todos feitos de ouro. O metal que conduz mais rápido a energia é ouro. Então, por isso que eles são todos feitos de ouro. Obviamente, isso aqui não é o computador, certo? Isso aqui que sai para fora aqui é o painel de refrigeração do computador. O computador está aqui em cima, né? Aqui dentro. Mas esse tipo de computador quebra um pouco do paradigma dos bits, né? Antes, a gente tinha, né, 0 ou 1, né, que seria ligado ou desligado. Com a computação quântica, um pode ser zero e o zero também pode ser um ao mesmo tempo. Como pode isso, né? Isso a gente vai lá para física básica, lá química básica, né? Ensino, ensino fundamental. Eu tenho um elétron. No elétron, eu tenho aqui o núcleo, né? Ao redor, além disso, eu consigo ter aqui essa rotação do elétron, que a gente chama de spin, né? Esse spin ele pode ser no sentido horário, ou no sentido anti-horário, ou pode ser no sentido horário. Então, eu posso ter o elétron ligado com energia no sentido anti-horário, ou posso ter o elétron ligado com energia no sentido horário. Então, eu consigo ter o elétron desligado no sentido anti-horário, o elétron desligado no sentido horário. Então, eu posso ter zero quando é um e zero, e um quando é um e zero. Eu consigo ter a mesma coisa duas vezes. Obviamente, não é para vocês se pirarem com essas coisas, né? Mas só para dar uma visão geral do que é a computação quântica e do que ele se vale. Então, ele não utiliza apenas o fato de ter ou não ter energia, mas quando tem energia e não tem energia, o sentido de giro do elétron, naquele momento, conta também. Então, você tem duas informações ao mesmo tempo. Isso aqui, particularmente, eu acho muito massa. Massa demais. Assim. É algo que está mudando o mundo, porque muita gente está tendo medo de utilizar. Medo, porque isso aqui, né, devido a essa possibilidade aqui computacional, abre possibilidades de quebrar criptografias de banco, por exemplo. Tipo o Bitcoin, né? Tipo, todo mundo gostaria de quebrar a criptografia do Bitcoin para pegar todo o dinheiro, que é um sistema distribuído, né? Mas
o medo de todas as pessoas que têm Bitcoin é um dia a computação quântica conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin. E você ser exposto, saber onde é que seu dinheiro está, quanto que você tem, poder transferir o dinheiro de um sem conhecer. Então, nesse caso, ele é muito importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês um videozinho sobre essa parte de. Tem música. Imagine, isso aqui é um chip, certo? De silício. O processador do seu computador, do seu celular. Parece grande? Olha isso. A câmera digital. Isso aqui ele está dando um zoom, certo? Um microscópio eletrônico. Percebam, essas letrinhas aqui, ó, o tamanho dessas letrinhas. Essas letrinhas é menor do que essa unha aqui. Isso é internamente um chip como é hoje. Aqui os fiozinhos de cobre, né, saindo do chip. Ó, 1 milímetro, essa área aqui toda. Ou seja, 1 centímetro dividido por 1000, né? Sei vocês, mas parece uma cidade, né? É. 60 micrômetros, ou seja, 1 dividido por 1 milhão, isso aqui. 6 microns, né? 6 dividido por 1 milhão. Um micron. 100 nanômetros. Isso aqui. S- 1000 nanômetros. Isso aqui. Né? Volta, volta, volta. Está dizendo aqui, ó. Cada quadrado desse representa 20 nanômetros de transistor. Deixa eu ver se ele diz a quantidade. Ah, beleza. Tá. Então, imagine, cada pedacinho desse aqui tem um transistor em 20 nanômetros. Então, quantas centenas de bilhões de transistores tem no chip? Um transistor
era equivalente a uma válvula desse que a gente pega na mão, assim, e colocar. Eu acho isso bizarro. E esse vídeo está desatualizado, certo? Consegue. Hoje em dia o poder está bem maior do que isso. Bem maior mesmo. Tranquilo? Então, com isso, né, nós já finalizamos a questão da história do computador. Agora vamos entrar de fato em conceitos básicos, né, do algoritmo. Né? Hoje a gente aprendeu basicamente tudo. Existe um computador e exige que nós saibamos como nos comunicar com ele. Né? Agora vamos aprender como fazer essa comunicação. Né? Na aula passada a gente apresentou esses conceitos, mas de maneira rápida e superficial. Hoje a gente vai aprender um pouco mais a fundo como representar os algoritmos, como criar os algoritmos, quais são as palavras que são usadas para fazer isso. Né? Então, primeiro, primeira parte dos algoritmos é definirmos alguns tipos de, de alguns tipos que vamos usar, né? A primeira parte é definir o que é uma constante, né? Quando eu falar, isso aqui é uma constante, significa que aquele valor no meu algoritmo ele não se altera ao longo do tempo. O que é típico ser constante, né? Por exemplo, eu preciso calcular a área de um círculo, né? Ver se vocês estão afiados. Como a gente calcular a área de um círculo? Pi r ao quadrado. Isso é a área. O que aqui seria uma constante? Pi. Pi é uma constante. Então, essa constante aqui, né, pode ser um valor, né, por exemplo, o π, no geral, é 3,14. E uma musiquinha para decorar até a 12ª casa do número π, mas eu esqueci. É 3,14, 1, 2, 5, alguma coisa. Você saberia até a 15ª casa do π. Mas, enfim, depois eu usei tanto e esqueci. Hoje eu não lembro mais. Por exemplo, um número inteiro, né? 10, pode ser não só um número, mas também uma letra. Por exemplo, A, Olá, né? E pode ser um estado lógico. Né? Quando a gente fala estado lógico, estamos falando aqui de verdadeiro, verdadeiro ou falso. No geral, o verdadeiro é representado por 1 e o falso é representado por 0. Então, normalmente, esses valores são valores fixos, eles não mudam ao longo do tempo. Né? Se você definiu como é constante, então ele acaba sendo um valor fixo, né? Ele não muda. É usado diretamente em algoritmos. Por exemplo, eu quero calcular a área do círculo. Eu preciso toda vez dizendo que isso aqui é 3,14? Não, eu digo lá que π é uma constante e essa constante é 3,14. Então, toda vez que eu for calcular a área do círculo, eu uso π ao invés de botar 3,14. Né? Normalmente, em linguagem de programação, quando você vai programar, as constantes utilizam as constantes, elas são escritas em caps lock, né? Em caixa alta. Por exemplo, pi. Eu quero usar pi. Então, pi é igual a 3,14. Sempre que for usar constante, usar ela em caixa alta, né? É nome. O nome é uma constante, então coloco nome igual a
E aqui vocês já começam a perceber uma coisa, né? Quando eu estou utilizando algo que é relacionado à letra, nome, olá, alguma coisa, eu estou usando o quê? Aspas duplas. Né? Então, isso é um padrão. É letra, é nome, é alguma coisa desse tipo. Ah, o nome de uma cidade, aspas duplas. É o nome do endereço. Aspas, tem que estar em aspas duplas, certo? Ou aspas simples, mas geralmente é aspas duplas, certo? Por que eu falo aspas duplas? Porque tem gente, quando começa a programar, não padroniza isso. Ora usa aspas simples, ora usa aspas duplas, ora usa aspas simples, aí vira uma bagunça o texto. Então, sempre é bom padronizar. Ah, vai usar aspas duplas do começo ao fim. Segunda característica, segunda característica é as variáveis, né? Normalmente elas ocupam um espaço na memória que o valor pode mudar. Então, por exemplo, no cálculo da área, quem é a minha variável aqui? O raio. Né? Então, raio é a minha variável. Se eu preciso calcular a área de um círculo, eu preciso apenas alterar quem? Raio. O π sempre vai se manter o mesmo. Né? Se a área é maior, o raio é maior. Né? Se eu quero uma área menor, o raio é menor. E quando a gente trata de variável, nós declaramos ela sempre com letra minúscula. Por exemplo, valor, por exemplo, igual a 50. Né? Se você precisa descrever mais, você utiliza dessa forma. Por exemplo, valor casa. Então você sempre separa. Opa, valor. Valor casa. Então você sempre separa as palavras, começando a próxima palavra com letra maiúscula. Isso é padrão de linguagem, certo? Ah, então eu posso colocar tudo junto com letra maiúscula? Pode, mas não é bom. Não é certo colocar. Então, começou letra minúscula. Tem mais de uma palavra, a próxima palavra começa com letra maiúscula. Então, esse estilo aqui é chamado de estilo do camelo, o caso do camelo, por conta disso aqui, ó, da Corcova. Se eu tivesse outra aqui, por exemplo, valor casa inquilino. Ó, então forma o quê? Uma corcova, assim, né? Você sabe a diferença de um camelo para um dromedário? A corcova. Ora ele vai ser um dromedário que só tem uma corcova, ora ela vai ser um camelo que tem dois, né? Mas no geral é isso. É por isso que a gente chama de camel case, né? Caso de camelo. Então, sempre que vai declarar constante, todo letra maiúscula. Se vai declarar variável, né? Começa com minúsculo, as próximas palavras começam com a primeira letra maiúscula. Né? E aqui não tem limite, certo? Você pode colocar quantas quiser. Então, ela geralmente ela é usada para sabendo que o valor dessas variáveis muda, né? Ela tem um nome, um identificador, ela armazena o valor e seu valor pode ser alterado. Por exemplo, soma, né? E é utilizado normalmente esse tracinho. Ou usa o igual, ou usa o traço, para dizer que, por exemplo, por exemplo, valor casa, valor casa, recebe-se, né? Eu posso dizer valor casa, recebe 5 mais π, que é uma constante. Então,
Sempre que for fazer o algoritmo, padronize. Se começou com seta, mantenha a seta até o final. Certo? Geralmente é bom usar sempre seta nesses primeiros momentos. Além disso, existem alguns identificadores, né? É o nome dado a constante, variável, funções, procedimentos e outros elementos do algoritmo. Exemplos de identificadores, né? Eu posso usar idade, soma total. Tá vendo que em alguns casos ele usa o underline. Quando se usa o underline, esse usar o underline aqui é chamado de snack case. Sim, né? Valor, caso. Snack case é caso da cobra, né? Ele trata isso aqui como sendo uma cobra. Certo? Então, deve começar sempre com letra underscore, né? Com uma letra ou underscore. Pode conter letras, não pode conter espaços ou caracteres especiais. Então, por exemplo, valor, cifrão, né? Ou soma, espaço total. Não pode conter palavras reservadas, que é se, então, enquanto, fim, leia, escreva. Então, são todas letras, caracteres, palavras reservadas. Além disso, existem os conceitos também de palavra reservada e operadores. Né? Ontem nós usamos sem saber, né? Tipo, ó, isso aqui é uma, vocês não sabiam que era uma palavra reservada, isso. Mas é intuitivo o uso dela, né? Então, as palavras reservadas, elas possuem um significado especial nas linguagens de programação, né? E podem ser usadas como nomes de variáveis, funções ou identificadores, né? Por exemplo, eu tenho se não, né? O se é usado sempre no primeiro caso, né? Então, por exemplo, o se ele vai ser sempre acompanhado de um estado de verdadeiro ou falso, certo? Para que ele seja obedecido. Colocar assim, se, e aqui vem o que ele pode fazer. Por exemplo, eu posso colocar entre parênteses idade, idade maior que 5. Então, né? E a gente viu que quando tem uma condição aqui, a gente precisa fazer o quê? Identar, que é dar um espaçozinho para o lado. Né? Então faça, né? Idade, idade, recebe, idade, mais um. Né? Se não, aqui é a condição, né? Note que o se não já não tem nenhuma condição. Certo? Então, o se não é, por exemplo, isso aqui não foi atendido, então faça essa outra coisa. Então, idade, recebe, idade, menos um. Note que o se não, ele não precisa de condição para existir. Já o se, sim. Né? O se, eu preciso de uma condição para que ele aconteça, isso aqui precisa ser verdade. Já o se não, não. Se isso aqui não for não acontecer, então faça isso aqui de baixo. Né?
Se eu tiver vários se, eu posso ter vários se consecutivos. Né? Por exemplo, ao invés de se, aqui no meio eu tivesse agora assim. Se idade igual a 8, então faça idade recebe idade mais. Então, isso aqui está aqui no meio, certo? Então, eu posso ter vários se, e por último, se não. Né? Ou também não posso ter o se não. Vão ser vários se, certo? Tranquilo? Então, então vimos o se não, faça, né? Enquanto, né? O enquanto aqui já é um laço de repetição, né? E vimos ontem, né? Enquanto, em, quando. Algum desses enquanto é. Enquanto a condição aqui não for atendida, faça, por exemplo, enquanto idade for menor que 10, faça idade recebe idade mais um. Então, beleza? Então, o enquanto é. Enquanto isso aqui não for verdadeiro, ele vai fazer isso aqui. Quando isso aqui for verdadeiro, ele vai e para. Por exemplo, a idade é menor do que 10, sim. Então faz. É menor, faz. Quando deixar de ser verdadeiro, ele já não executa mais. Né? Eu posso ter verdadeiro, falso, constante, né? Eu posso ter função para fazer isso. Né? Então, ao invés de eu estar fazendo uma soma o tempo todo, eu posso criar uma função. Né? Então, eu posso fazer função. Estou falando de maneira rápida, a gente vai ver isso com calma cada um deles. Né? Função soma. Geralmente as funções ela começa sempre com letra minúscula. Né? Soma A, B. Então, a função retorna A mais B. Note aqui, viu, pessoal? Isso aqui é indentação, né? Sempre indentar. Então, eu crio uma função que eu faço a soma de A mais B. Então, ao invés de eu estar fazendo o tempo todo A mais B, A mais B, A mais B no meu código, eu posso simplesmente chamar lá soma. Posso fazer assim, idade, aqui, idade, recebe o resultado da soma de idade e 1. Ao invés de eu estar fazendo idade mais um, eu estou chamando uma função que faz essa soma, onde eu passo a idade como primeiro parâmetro e 1 como primeiro parâmetro e eu realizo a soma de idade mais 1. Beleza? Além disso, eu tenho outros caracteres especiais, outros operadores, que são soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão. Né? Resto da divisão é, por exemplo, eu tenho 14, 14,5
dividido por 2. Se eu estiver calculando o resto da divisão dessa aqui, é 14,5 porcentagem 2. Qual é a resposta disso aqui? Qual o resto dessa divisão? 0,5. Então você divide o número inteiro e dá o resto, né? Vocês sabem fazer divisão? Vocês sabem decompor o número para achar o resto do número? Não, mas tá. Vamos revisar isso rapidão. Então, ó, isso é importante, certo? Porque vocês precisam disso para validar os algoritmos de vocês no futuro. Então, por exemplo, se eu tenho assim, deixa eu ver, 17 dividido por 2, né? Eu tenho 17 aqui dividido por 2. Como a gente faz para calcular isso aqui? 8 não pode, né? E 8 vezes 2 dá 16. 9 não pode, é maior. Então aqui é 8, né? Então aqui é 16 menos 1. Quem é o resto da minha divisão aqui? 1. Então se eu tivesse feito isso aqui, ó, 17 por 2, o resto da divisão aqui seria 1. Se fosse 17 por 3, né? 5 vai dar 15, né? 6 vai dar 18. Passa, né? Então aqui é 15, 2, né? Então o resto da divisão de 17 por 3 aqui vai ser 2. Então isso aqui é muito importante, certo? O circunflexo ele é usado para potenciação. Então se eu tenho 2 circunflexo 2, isso aqui é 2 vezes 2, né? Ou 2 ao quadrado. É a mesma coisa, né? E aqui eu tenho os relacionais, né? Que é igual, igual, que é para dizer se um número é igual ao outro. Por exemplo, 1 é igual a 1. Então a gente não usa só um igual, porque o um igual só é de atribuição. Quer dizer que eu estou dizendo que esse número é igual a esse, entendeu? Quando eu quero comparar, eu uso dois iguais. Certo? Se eu quero saber se um é diferente do outro, a resposta disso aqui, né, antes de falar diferente, é verdadeiro ou falso. Toda vez que a gente fala de operadores relacionais, todas as respostas deles vão ser verdadeiro ou falso. Sempre verdadeiro ou falso. Né? Já o exclamação igual, por exemplo, 2 é diferente de 1. Isso aqui é 2 é diferente de 1. Isso aqui quer dizer diferente. Certo? Ele escreve assim porque o símbolo de diferente é isso aqui, né? Na matemática. Esse é o símbolo de diferente. É um igual traçado. A gente não consegue ter esse caractere no computador. Então eu tenho maior igual que, vocês sabem esse conceito, né? Maior que, maior igual que, menor igual que. Beleza? Tranquilo? Pois vamos dar nosso intervalinho e já já voltamos para os outros operadores, porque aqui eu vou precisar ensinar a porta lógica para vocês, vai demorar um pouquinho mais, tá bom?